3, 2, 1, 0. Estamos aqui para um bate-papo com o professor Marco Queirol, Marco Pereira Queirol. Pereira Queirol. O professor Rodolfo Andrade Silva Vilela. Rodolfo Andrade Gouveia Vilela, aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. O Marco atualmente está na Universidade Federal de Sergipe. Em qual? No campus de São Cristóvão, né? Que fica ao lado de Aracaju. É um departamento, Sergipe, um departamento específico. Departamento de Engenharia Agronômica. Departamento de Engenharia Agronômica, né? E eu e o Leberto de Almeida, da Faculdade de Medicina de Botucatu, a gente resolveu aqui explorar um pouco o professor Marco hoje, a experiência que ele tem com o uso do enfoque do laboratório de mudanças, o conhecimento acerca da teoria histórico-cultural da atividade. Então, Marco, a gente acho que podia começar com você comentando para a gente um pouco o que é o laboratório de mudanças, para que ele é utilizado, como é que surge. Ok, então o laboratório de mudanças, o nome em inglês é Change Laboratory, né? Ele foi criado na Finlândia por um grupo de pesquisa do professor Udo Engström na década de 90, né? Em 1996 foram os 2 primeiros laboratórios de mudança lá, né? Uma particularidade desse método, em diferença de outros métodos de pesquisação, é que ele usa a teoria da atividade, né? Que é uma teoria de origens de Vygotsky, né? Uma teoria russa, e que ela foi ocidentalizada, então ela tem uma base teórica por trás, né? Então esse método ele foi criado especificamente para promover o que o professor Engström chama de aprendizagem expansiva, né? Que é tentar desenvolver aquela atividade, expandir o objeto de uma atividade. Então ela vem com um conjunto de conceitos, de modelos que ajuda o intervencionista e os participantes daquela intervenção a analisarem as contradições de forma participativa, né? O próprio trabalhador, o gestor, ele tenta analisar as suas contradições e modelar soluções para ela. Então o método ele está nesse caminho aí de tentar promover uma análise coletiva, de forma colaborativa, e promover essas soluções. Então, desse ponto de vista, ele é um método de desenvolvimento e também um método de pesquisa. Então, ele tenta combinar esses 2 aspectos, né? Que, de certa forma, ele é parecido com o que a gente conhece mais como uma pesquisação, mas aqui, nesse caso, seria mais uma pesquisa-atividade, né? Que ele visa desenvolver uma atividade, né? Marco, a gente montou um pequeno roteiro aqui de tópicos, né? Para ajudar a nossa conversa aqui, uma colinha, né? O segundo tópico era um lembrete para que você comentasse para a gente a função, usos, né, do laboratório de mudanças, tanto na pesquisa como no desenvolvimento de atividades. Você podia... Ok, então o laboratório ele surge mais na área de educação, né? Essa metodologia para estudar aprendizado, diferentes tipos de aprendizado, e depois ela vai se expandindo, essa teoria, para outros campos, administração, na área de engenharia de produção, na área ambiental, até em agricultura, então em várias atividades, né? Originalmente, o interesse, em termos de pesquisa, era entender o aprendizado, como as pessoas aprendem, que tipo de ferramenta, o método você pode utilizar, como que você consegue empoderar aquelas pessoas para transformarem. Então, o foco era mais em aprendizado, né? Mas ela pode ser utilizada também para gerar dados, por exemplo, sobre uma atividade. Durante as sessões, as pessoas fazem análise histórica, análise de distúrbios, e isso pode te gerar dados sobre aquela atividade. Por exemplo, na tua pesquisa você quer saber quais são os principais desafios na atividade de produção de tomate, ou na atividade de produção no hospital, de produção de serviços de cuidado à saúde. Quais são
os desafios ou contradições naquela atividade. Então, o laboratório, durante as sessões, ele vai te gerar uma quantidade muito rica de dados específicos sobre aquela atividade. Você pode usar também o laboratório para testar hipóteses. Então, eu acho que o principal desafio é esse. Eu acho que esse modelo ele resolve esse tipo de problema. Então, no laboratório você pode utilizar também para testar isso e ver também possibilidades de desenvolvimento daquela atividade, né? Então, ele pode ser usado para perguntas como quais desafios que tem na atividade, quais são as possibilidades de desenvolvimento, né? Como que eu consigo promover o aprendizado para tentar resolver esse tipo de problema, né? Então, voltou o tema do desenvolvimento da atividade, que é uma constante para nós. Da nossa colinha aqui, o próximo tópico... tipos de perguntas de pesquisa. A gente falou um pouco, né, dessas... Pensando então no uso do RM na pesquisa, tipo de perguntas que ele pode responder, né? Então, ele pode, como eu estava comentando, ele pode responder perguntas relacionadas à aprendizagem, né? Como se eu tenho hoje desafios ambientais, como é que eu resolvo esse tipo de desafio? Problemas na saúde do trabalhador que são complexos, então como é que eu consigo resolver isso? Que tipo de método que eu posso utilizar? Que tipo de ferramenta que eu posso utilizar, né? Então, esse é um tipo de pergunta. E perguntas mais específicas para uma atividade também, né? Como testar um modelo específico. Se diz que nessa atividade a tendência é passar do modelo de produção em massa para customização, né? Porque ele vai resolver algum tipo de problema. Então, você pode também testar durante o laboratório se é ou não esse tipo, né? Na nossa colinha aqui, entre os tipos de questões de pesquisa, você tinha comentado aqui a agência, questões sobre a agência, o empoderamento, então, dos atores, a atividade... Bom, uma das dificuldades que a gente que está tentando passar a utilizar o método tem discutido aqui, refere-se ao desenho da pesquisa e o papel que o RM tem nessa pesquisa, né? E aí você comentou que uma preocupação que os autores, criadores do método tinham em relação a 4 pilares da pesquisa. Você podia desenvolver esse tema para a gente? Então, quais são os 4 pilares? Sim, então uma coisa que enfatizam muito no programa de doutorado, no Cradle, né, que ensina aí o método de desenvolvimento do trabalho, é que a pesquisa ela tem 4 pilares. Um deles é o problema principal. Você começa com o problema de pesquisa, né? Que tipo de pergunta eu quero responder? O que é de conhecimento que está faltando nesse campo de trabalho, né? Por exemplo, na prevenção de acidentes, né? Que tipo de pergunta é que está faltando, né? Então, a partir dessas perguntas, aí você tem que ter dados para que demonstre, tente responder essa pergunta. Você precisa de métodos, dados e uma teoria e as perguntas. Então, esse é não o tripé, o quadripé, né? que você tem. Então, as perguntas têm que estar... Para responder essas perguntas, você vai precisar de dados, e aí você vai precisar de um método para analisar esses dados, e você vai precisar de uma teoria que explique o que está acontecendo ali, né? Então, uma outra pergunta que é importante no laboratório é a unidade de análise, né? Então, geralmente a unidade de análise nas pesquisas com a teoria da atividade, ela segundo o Engstrom, a unidade mínima de análise é uma atividade. Você não pode entender o comportamento humano se você não contextualizar ela na atividade coletiva que ela faz parte, né? Então, a unidade de análise, ela mínima tem que ser um sistema de atividade. Ele pode ser um conjunto de sistemas, 2 atividades em interação, uma rede de sistemas. No método é utilizada o famoso desenho do triângulo, né, da atividade, onde se junta a contribuição original do Vygotsky com a expansão proposta pelo Leontiev. Você podia falar desse triângulo e dos seus componentes? Então, a unidade básica, ela é uma atividade, né? A atividade, ela é um processo de transformação, né? Ela é
uma prática, você está transformando alguma coisa, você está transformando o objeto no resultado. Então, a atividade é um conjunto de ações que você conduz para você chegar no resultado que você quer. Você vai transformar o objeto, para isso você precisa de um conjunto de ações que são desenvolvidas por um conjunto de pessoas. Então, ela é coletiva. Então, a atividade ela é um movimento, é um processo. E esse processo, ele é mediado, ele tem mediadores. Então, a atividade, uma das contribuições de Vygotsky é que ela é mediada por símbolos, por ferramentas psicológicas e ferramentas técnicas, né? Signos, sinais e ferramentas aí, diretamente utilizadas. Então, essa ação, que é um processo, ela é mediada por elementos. Um desses elementos são as ferramentas. Então, essa já é uma das esquinas do triângulo, né? E a contribuição do Leontiev, que era um dos alunos do Vygotsky, é mostrar que não, que também tem, para você entender a ação, não basta entender somente o comportamento de uma pessoa, você não pode só entender o indivíduo com a ferramenta e o objeto, você tem que contextualizar isso na atividade, na divisão do trabalho, ou seja, aquela ação faz parte de um conjunto de ações, de uma divisão de trabalho, né? A comunidade, quem é que está desenvolvendo isso, né? E as regras do jogo também. Então, a parte de baixo do triângulo são os mediadores sociais e a parte de cima seriam os mediadores técnicos, instrumentos, ferramentas, né? Então, essa é uma ferramenta, como o médico utiliza o raio, faço uma comparação com os alunos, né? Como o médico utiliza o raio-x para tirar uma foto do indivíduo, o intervencionista ele pode utilizar o triângulo para tirar o raio-x daquela atividade, daquela estrutura que compõe aquela atividade. Você falou dos 4 pilares da pesquisa, como o problema as questões de estudo, né? Os métodos, a teoria e os dados, né? Sim. Como que você situa, então, o LM em relação a esses 4 pilares da pesquisa? Uma dos princípios metodológicos na teoria da atividade, uma das contribuições do Vygotsky é a ideia de que você tem que entender tudo como um processo, né? E para você entender, você vai ter que ir fazendo um zoom desde uma perspectiva muito mais ampla, histórica, um espectro de tempo maior, indo fazendo um zoom cada vez para o presente e local, né? Então, geralmente se começa com uma análise histórica do objeto para você entender por que aquela atividade tem aquela estrutura que ela tem. E essa é uma das importantes contribuições da metodologia, que traz essa análise histórica. Para você entender o presente, você tem que fazer esse resgate histórico, né? E analisando a história, você vai perceber que existem incompatibilidades naquele sistema, então ela vai gerar hipóteses de contradições, né? Então, o laboratório de mudanças, e em geral a teoria, né? Ela vai no espectro ela examina presente, passado, e ela tenta ver o futuro baseado nas contradições do presente. Então, voltando àquela ideia do princípio metodológico, você vai fazendo um zoom. Você começa na análise histórica, aí você vai em direção ao presente, vai fazer um zoom. E agora, então, o que é que está ocorrendo aqui no presente, naquela atividade? Você falou bastante do aprendizado. Como que essa metodologia garante, que estratégia ela usa para que as pessoas aprendam durante esse processo, né? Porque não é uma coisa do pesquisador que vai aprender, né? Que estratégias ele usa para assegurar o aprendizado? Um dos princípios, um dos métodos que se utiliza bastante é o método da estimulação dupla, né? Onde a função do pesquisador é tentar quebrar aquela ligação entre o mediador e o sujeito e o objeto, né? Então ele pode trazer situações que faz com que a pessoa enfrente e perceba que aquela relação, que aquela ferramenta que eu estou usando, aquela conceitualização, aquela regra que eu tenho, ela não é compatível àquela situação. Então, uma coisa, você coloca ele numa situação onde ele percebe que aquele mediador não é mais suficiente, e também você oferece, outra estratégia é oferecer segundo estímulos, né? Que o aprendizado, ele utiliza ferramentas, a pessoa para aprender, ele utiliza que se chama de artefatos secundários, né? Modelos,
Então você pode, no laboratório, uma das estratégias, você oferece uma série de segundo estímulos, que é chamado, que são essas ferramentas que ajudam a pessoa a analisar o problema e envisionar soluções, né? Então essa é uma das estratégias muito importantes no laboratório, que é chamada de estimulação dupla. E esse aprendizado, como que você liga ele com essa questão do comprometimento, com a agência? Por que isso faz essa mágica, né? Que ele aprende, ao mesmo tempo ele também passa a ser dono da situação, né? Um potencial agente transformador. Okay. Então a agência, ela pode ser definida, a agência transformativa especificamente, né? A capacidade da pessoa de tomar controle da sua situação e transformar ela. Então a pessoa vai ter que reconhecer o problema e resolver aquele problema. E você pode impor, para ela fazer isso, ela tem que se empoderar de instrumentos, né? Então o laboratório ele oferece alguns instrumentos que permitem, e durante a sessão tem uma série de sequências de questionamento, análise, envisionamento, que faz com que a pessoa se apodere de uma série de artefatos que vai empoderar ela. Então ela aprendendo novos conceitos, aprendendo, reconceitualizando o seu problema, vendo possibilidades de desenvolvimento, ela vai tomar o controle da sua atividade e vai conseguir transformar, ou seja, ela vai se tornar um agente transformador. Então essa relação de aprender, você aprende instrumentos que vai permitir você ser um transformador. Você situou o LM e falou rapidamente de sessões, né? Na verdade tem um ciclo, né, de atividades trabalhadas. A gente podia pensar assim, que uma intervenção no LM tivesse duas fases. Você podia falar uma fase preliminar, preparatória, de levantamento etnográfico, e uma fase das sessões do LM propriamente ditas. Você podia falar dessas? Sim. Então o laboratório ele segue um ciclo. O objetivo dele, como eu falei, ele é promover o aprendizado expansivo, né? E esse aprendizado expansivo, você precisa de algumas ações serem conduzidas, né? Entre elas, citando, a pessoa precisa questionar um problema, ela analisar as causas daquele problema, vai modelar um novo objeto e um novo sistema de atividade para aquela atividade. Depois ele vai testar, implementar, refletir sobre aquele processo e depois consolida aquele aprendizado, né? Então o objetivo do laboratório é ir através dessas ações. Então as sessões, elas são planejadas de uma certa forma que ajude a pessoa a conduzir essas ações. Então, por exemplo, a primeira sessão, ou as primeiras sessões, elas tentam ajudar a pessoa a questionar: existe um problema aqui ou não? Tenho que mudar alguma coisa? Então ela é voltada a oferecer aquela ideia de estimulação dupla, que você oferece dados que contraste aquela forma de entender, ferramentas para ela analisar, para chegar nesse questionamento. Ela chegou naquele questionamento, eu vou ajudar ela a analisar o problema. Então as sessões, elas seguem essa sequência de ações de aprendizado expansivo. Você, quando falou de aprendizagem expansiva, comentou a questão do desenvolvimento, e aqui ontem e hoje você várias vezes citou uma definição de desenvolvimento como sendo uma solução de contradições, né? Você podia reforçar, explicar melhor essa ideia? Okay. Então, desenvolvimento ele pode ser entendido em cada ramo, né? O desenvolvimento de um país, o desenvolvimento de um sistema, mas segundo a teoria, o desenvolvimento ele é resolução de contradições. Então você tem um sistema que tem contradições e ele se desenvolve quando você resolve contradições, né? Então a relação do aprendizado, você consegue, aprendizado e desenvolvimento não é a mesma coisa. Para você desenvolver, você vai ter que aprender como se desenvolver. Primeiro, quais são as contradições que eu preciso e como é que e construir soluções para resolver aquelas contradições. Então essa é uma definição bem ampla, né, de desenvolvimento, que está relacionada ao sistema e à contradição. Nas questões, nós já estamos com 25 minutos aqui de conversa. Eu queria te dar, antes de passar a palavra para você fazer suas considerações finais, quisesse acrescentar alguma coisa, era só lembrar aqui para quem nos assistir que a
a divulgação desse trabalho do Laboratório de Mudanças vem sendo feita aqui no Brasil por diferentes pesquisadores que trabalharam. Você viveu quantos anos na Finlândia? Numa fria? 8. 8 anos naquela gelada, né? E aqui e agora atualmente na universidade lá em Sergipe, né? Mas aqui mesmo no Brasil, o Rodolfo, nós já trouxemos aqui integrantes do grupo lá do Cradle, que você citou, né? O Engels, não podemos ainda trazer aqui, mas trouxemos entrevista virtual, né? Participou em vários dos nossos encontros e tivemos a tradução, então, do livro Laboratório de Mudanças, que está disponível online na página que a gente chama, do nosso Fórum Acidentes do Trabalho, é www.forumat.net.br, e se tiver dificuldades, procura com o Laboratório de Mudanças, que provavelmente vai encontrar isso disponível. E alguns artigos também. Há vários artigos publicados, o Rodolfo está lembrando aqui. Houve também a tradução de dos primeiros livros do Engelsson, né? Aprendizagem Expansiva. Esse livro do Laboratório de Mudanças está disponível, é grátis. O acesso é o PDF e também, às vezes, ainda temos alguns exemplares para distribuição, mas o livro da Aprendizagem Expansiva do Engelsson, as pessoas podem encontrar para compra. E, nesse sentido, acho que eu encerro aqui o meu comentário e queria que você comentasse uma coisa que a gente comentou aqui antes. Quando você estava falando do método de pesquisa e do LM, e você comentar assim, olha, o Laboratório de Mudanças não é um método da pesquisa, vai depender da questão do teu estudo, né? Você quisesse falar um pouco sobre esse aspecto. Que a pessoa que vai fazer pesquisa, né, é muito comum como ele se chama método, então ela pensa, não, esse daqui vai ser o meu método de pesquisa. Mas na verdade aquilo lá é um método de intervenção, né? O método que você vai conduzir ações de aprendizado expansivo, né? Então, o método da tua pesquisa vai depender da tua pergunta. Por exemplo, se eu quero saber como é que as pessoas podem aprender a resolver acidentes de trabalho, como elas conseguem desenvolver então a tua pergunta pode ser sobre aprendizado. Então o laboratório ele vai produzir, aquele método do laboratório de mudança, ele vai produzir dados para você, pode produzir o aprendizado, e aí você vai precisar de um método para avaliar se aquele aprendizado ocorreu ou não, né? Então é importante aí diferenciar entre o método e a de pesquisa e o de intervenção. Quem está vivo sempre